Olá, amigos do Secol, tudo bem com vocês? Que a paz do Príncipe da Paz, o nosso Mestre incomparável Jesus, nos envolva a todos, agora e para sempre. O Secol, assim como o Chico Xavier e várias, se não todas as casas, nossas casas irmãs, continuam com as suas atividades presenciais suspensas, devido a esse esforço coletivo, desse enfrentamento coletivo ao surto do coronavírus. No entanto, a gente se mantém no esforço de manter a divulgação, das mensagens do Espiritismo, especialmente neste momento em que mais do que nunca nós estamos precisando, do estímulo, do consolo que vem através das mensagens do Espiritismo. Então, por isso, em substituição à palestra presencial, que eu teria esse mês de março que acabou de acabar, ontem, eu tinha uma palestra marcada no Secol. Em substituição a essa palestra presencial, a gente resolveu gravar e enviar esse vídeo a todos os amigos do Secol, para que recebam o nosso abraço e o nosso carinho e também a nossa contribuição para que a gente possa se manter, para nos ajudar a nos mantermos, animados, nos mantermos com ânimo, com fé, com esperança que dias melhores com certeza virão, Então, que a gente continue vigiando e orando como nos orientou o nosso mestre, o nosso amigo divino, Bom, eu escolhi trabalhar uma mensagem de Emmanuel que foi publicada na revista O Reformador em novembro de 1961 e essa mensagem também vocês vão poder encontrar no livro Palavra de Vida Eterna, no capítulo 104. A mensagem é intitulada Existimos. Eu achei essa mensagem de uma profundidade e de uma mensagem tão importante para nós, especialmente nesses dias tumultuados, e que eu espero que venha falar aos nossos corações e sirva para as nossas reflexões, nesses tempos em que a gente está tendo um pouco mais de disponibilidade, para nos dedicarmos a uma leitura, a uma reflexão. Então, espero que essa mensagem de Emmanuel venha contribuir muito para nós. Eu vou ler aqui para vocês. Depois nós comentamos. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. Então, Emmanuel começa essa mensagem fazendo essa diferenciação que é importantíssima para que a gente possa compreender o nosso processo evolutivo, para que a gente possa se compreender enquanto individualidades espirituais, que tem uma existência e que tem uma vida que independe do momento existencial. Porque existir, como bem coloca Emmanuel, tudo que há existe. A pedra tem uma existência, a planta tem uma existência, o animal tem uma existência. E nós temos uma existência. No entanto, há um diferencial entre nós, que é justamente no sentido espiritual, porque nós, já espíritos, já individualidades, temos a vida, que aí Emmanuel vai completar para nos trazer a compreensão do que é essa vida. Ele diz: a vida é a experiência digna da imortalidade. Então, a nossa existência, ela tem, vamos dizer assim, um prazo determinado. A nossa vida, ela é imortal. É uma experiência digna da imortalidade, Então, a partir do momento que fomos criados, nós não teremos um fim, Essa garantia da continuidade da vida, que é imortal,
né, que com o conhecimento do Espiritismo nos dá a responsabilidade de construirmos essa vivência de uma forma o mais tranquila e mais sábia possível. A imortalidade da alma é um conhecimento que não é exclusivo do Espiritismo, né? A maioria das religiões espiritualistas vão trabalhar em suas bases com a ideia da imortalidade da alma. O Espiritismo também, né? E esse conhecimento da imortalidade da alma nos traz as possibilidades e os recursos para que a gente possa nos conduzir neste processo, que não é um processo curto, é um processo longo, e dependendo de como a gente se comporte, ele se torna mais longo ainda, penoso, difícil para alguns, dependendo de como cada um se comporte. E então a gente vai ver mais para frente Emmanuel falar sobre essas condicionantes, essas posturas, essas atitudes que nós elegemos no nosso caminho que vai construindo esse processo, né? Então ele continua assim: há muita gente que se esfalfa, perdendo a saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimento reparadores. Observe que a partir da nossa eleição de conduta, a gente vai ter uma resposta equivalente da vida, que é o que a gente chama no Espiritismo de ação e reação ou lei de causa e efeito, né? Ou cada um segundo as suas obras, como disse Jesus. Então vamos elegendo comportamentos e esses comportamentos vão nos dando retornos, respostas, né? Ele tem ressonância. Então Emmanuel trata de duas coisas aqui interessantes, de como a gente utiliza a nossa saúde, como a gente utiliza o nosso cérebro, os nossos recursos intelectuais. E isso tem sido algo muito preocupante. E agora, com esses momentos em que nós estamos, né, nesse confinamento, nesse distanciamento social, que a gente vê-se obrigado a ficar mais tempo em casa, tendo mais acesso às redes, à televisão, a gente observa como isso é realmente crítico, porque muitas pessoas se dão ao trabalho, né, de desgastar a sua capacidade intelectual, o seu tempo, os seus recursos para disseminar informações terroristas, amedrontar as pessoas, o que a gente chamou de fake news, então disseminando mentiras, destruindo reputações. Então, veja como é bem atual isso que Emmanuel vem nos trazer, dessa postura que a gente pode ter utilizando os recursos que nos foi dado para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para a nossa evolução no sentido positivo, e a gente tem usado isso de forma negativa, né? Não só muitas vezes na inércia, porque Emmanuel vai tocar dois pontos aqui. Um ponto é você ter o recurso e não utilizá-lo de forma alguma. Então eu continuo na inércia, eu tenho tempo, mas eu não faço nada com o meu tempo. Nada, fico parado. Isso é um equívoco. Eu tenho tempo e utilizo esse tempo para o negativo, para disseminar mentiras, para ferir pessoas, para magoar pessoas. É outra postura que também não deixa de ser negativa, que inclusive, é muito mais danosa, né? Mas as duas são equivocadas, porque o tempo, no caso, não nos foi dado nem para não fazermos nada, nem para fazermos algo que venha depreciar quem quer que seja ou a disseminar o mal de qualquer maneira. Então veja que a gente precisa observar os recursos que temos e como a gente tem utilizados. É isso que nos chama a atenção. O Espírito Emmanuel. E ele vai continuar. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os seus semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Olha aí, muito parecido com o que eu falei, né, anteriormente. Pessoas que aniquilam, destroem, gastam o seu tempo, a sua hora, falando a esmo, ou seja, falando
Tem uma música, né? Se eu não me engano, é de Legião Urbana, que fala demais por não ter nada a dizer. Então, esse nosso uso equivocado da fala, que pode ser fator de ajuda, de benesse para alguém, mas também pode ser fator de destruição, de, como diz Emmanuel aqui, de ferir, de enlouquecer pessoas, né? E vai nos trazer aí consequências nefastas no futuro, porque o carro da evolução, ele continua caminhando. E dentro do entendimento de que somos espíritos imortais, que temos uma estrada muito longa ainda à frente, nós vamos em algum momento nos deparar com com esses resíduos do que a gente tem produzido na nossa caminhada aqui. Como hoje, muitas das coisas que nós vivenciamos têm a ver com plantações anteriores. E ele vai dizer: há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividade sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Olha aí o que a gente falou anteriormente da lei de causa e efeito. Então, às vezes nós fazemos pedidos, né, de concessões, é o que diz Emmanuel, à divindade, e a gente não sabe aproveitar bem desses pedidos que a gente faz, né? Às vezes a gente ainda até raciocina algumas vezes e pensa assim, faz alguns pedidos, depois a gente pensa, que bom que Deus não me ouviu, né? Não atendeu esse meu pedido, porque seria para mim motivo de prejuízo, porque muitas das coisas que a gente pede, a gente ainda não sabe lidar com elas. Ainda bem que isso depende da concessão divina e Ele sabe o que nós realmente precisamos, porque senão nossa situação seria muito mais difícil. Porque tem muitas coisas que a gente, apesar de querer muito, a gente não sabe lidar com elas ainda, né? Então, ter essa percepção de que o melhor para nós é o que Deus nos oferece. Ele irá nos oferecer essa confiança de que Deus nos oferece sempre o melhor, sempre o que é necessário para o nosso progresso. Que não somos nós que sabemos. Nós não temos condições de saber e de eleger com 100% de assertividade aquilo que vai promover o nosso crescimento. Por isso, temos, né, os espíritos que são encarregados de fazer esse ajuste, né, no comando de Deus, né? Então, essa confiança e essa fé precisam estar baseadas, né, nesse raciocínio, né, de que enquanto espíritos, na condição que nós somos espíritos imperfeitos, né, espírito de classe inferior, nós não temos condições ainda de eleger as melhores coisas, né, e de saber o que de fato é melhor para nós. Todos esses agentes, diz Emmanuel, da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Então, a existência é algo comum, Emmanuel quer dizer. Todos existem, aqueles que querem fazer o bem, que querem fazer o mal, que querem ajudar, que querem atrapalhar, que pensam no bem não só individual, mas coletivo, aqueles que só pensam no seu próprio umbigo. Todos esses existem, estão tendo a oportunidade da existência. No entanto, a gente precisa, Emmanuel vai finalizar a mensagem, observar o que nós fazemos. Ele diz: observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Então, o existir é fator comum a todos, né? Todos que estão aqui na Terra agora, eles vieram através do berço, como Emmanuel fala, da encarnação, tiveram a oportunidade da reencarnação. Isso deu a existência a todos. No entanto, viver é diferente de existir. Existir, qualquer um existe. Mas viver é diferente. Viver é como diz Emmanuel, quando eu compreendo essa experiência da imortalidade. Quando eu me percebo como espírito em evolução.
quando eu percebo as ferramentas que são colocadas nas minhas mãos para isso, que foram todos esses recursos que Emmanuel citou aqui, da inteligência, da intelectualidade, do tempo, dos favores que nos são colocados à disposição, ou dons, como alguns chamam, né, de dons. Então, todos esses recursos, quando a gente tem consciência disso tudo, quando a gente consegue descobrir um sentido existencial, dar um sentido a essa existência, porque não é simplesmente existir. Quando eu compreendo tudo isso, eu compreendo que eu não posso só existir. Esse meu existir precisa ter um sentido, e esse sentido precisa ser um sentido profundo. Não pode ser um sentido efêmero, de momento, precisa ser um sentido a longo prazo, vamos dizer assim. E quando eu penso a longo prazo, eu penso na imortalidade. Então, é preciso, como diz Emmanuel, observar o que a gente tem feito. Como eu tenho me conduzido nesta existência. Como eu tenho utilizado os recursos que Deus colocou à minha disposição. Que todos têm. Todos existem, todos têm oportunidades. Como temos utilizado dessa oportunidade? Como temos usado o tempo, a fala, a nossa visão, a nossa audição, os nossos sentidos sensoriais e extrasensoriais? Como nós temos utilizado da oportunidade de conviver com as pessoas, da experiência da troca, da convivência com o outro? Como eu tenho aproveitado a oportunidade de conhecer uma doutrina como o Espiritismo, que me traz uma gama de informações muito grandes, né? Como eu tenho vivenciado, antes do Espiritismo, o cristianismo, né? Porque o Espiritismo é uma doutrina cristã. Então, como eu sou enquanto cristão, como eu tenho sido enquanto espírita, como eu tenho vivenciado a mensagem do Espiritismo, tudo isso é material para a nossa reflexão, que precisa ser feito o quanto antes. E o momento agora nos chama a isso, pelo tempo que nós estamos tendo e também pela situação difícil que nós estamos atravessando, que há muito tempo nós não vivenciávamos. Já tivemos outros momentos difíceis no planeta, mas esse é um dos momentos muito difíceis que nos chama a uma postura diferente diante da vida. Eu tenho dito sempre que esse momento é um momento do testemunho, né? De nós, enquanto nos dizemos cristãos e espíritas, chegou a hora de testemunhar a nossa fé, a nossa confiança naquilo que a gente até então vem pregando, né? Do que até então a gente vinha falando. Então, chegou a hora de dar o nosso testemunho de confiança em Deus, né? Então, nos manter firmes, nos manter fervorosos, nos manter esperançosos, buscando uma postura de auxílio, né? Buscando nos auxiliar, nos fortalecendo neste momento, para que a gente também tenha condições de ajudar os nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos familiares, porque tá todo mundo meio que perdido, ansioso, é uma situação nova que nos coloca numa condição nova, numa condição que não é confortável para nós que estamos habituados à luta diária de sair, de se movimentar, de ir para onde quer, né? Então tudo isso tem sido difícil para todos e a gente precisa compreender isso e fazer o melhor ao nosso alcance, né? Para que a gente não seja mais um fator, como disse Emmanuel aqui, seja mais um a promover a negatividade ou promover o desespero, a desilusão, mas seja aqueles que promovem a esperança, que promovem, né, a palavra positiva, né, a palavra amiga. Então, que a gente possa se utilizar, né, desses recursos que a gente já tem, desse conhecimento que a gente já tem, neste momento, que é um momento realmente de testemunho e de prova para nós. E que certamente, se soubermos aproveitar, sairemos dele melhores, tanto individualmente como coletivamente. É um momento de sacudimento do planeta e da humanidade, para que a gente passe
a enxergar e a vivenciar aquilo que realmente importa, deixando o supérfluo para depois, né? Então, vendo um livro aqui também de Manuel Filomeno de Miranda, intitulado Reencontro com a Vida, ele vai falar sobre essa questão da morte, né? Que é uma condição da existência, no entanto, não da vida. Ele diz o seguinte: morrer, no entanto, não significa extinguir-se, senão transferir-se de uma situação vibratória para outra mais pungente e grandiosa. Morte é vida em toda a sua plenitude. Então, a morte da existência, do existir, é a vida em plenitude da imortalidade. É a plenitude da imortalidade, que é a vida. Porque a vida não cessa, né? André Luiz vai falar isso, que a morte, a vida não cessa. A morte é o jogo escuro das ilusões. Então, a morte é a morte da existência. Mas a vida, ela continua estuante, punjante, como diz Manuel Filomeno de Miranda, e grandiosa no seu projeto de imortalidade. E ele diz ainda: a morte é a grande desveladora dos conteúdos morais da criatura humana. Cada morte, por isso mesmo, é conforme cada existência. Nenhum privilégio a benefício de uns em detrimento de outros. Então a gente vê aí a questão da morte, da existência, do fim da existência, né? E de morrer-se como se vive, é o que a gente sempre fala. Os valores que a gente constrói nesta existência, né, eles são transferidos, né, para as subsequentes, como nós já carregamos em nós qualidades inerentes ao processo anterior, porque nós vamos acumulando conhecimentos e experiências, né, nessa estrada longa da vida calcada pela imortalidade. Então, que a gente possa, né, vivenciar de fato e se enxergar de fato como espíritos imortais. Esse momento agora tem levado muitos à reflexão, né? E aí a gente vê cristãos católicos, cristãos protestantes, espíritas, né, com medo de pegar o vírus e de morrer, né? Mas a morte não é que a morte não existe, né? Estão com medo de morrer. Claro que nós devemos tomar as precauções, e estamos tomando, né, segundo as orientações das autoridades competentes. No entanto, entrar em desespero, em situação de pavor, né, de insônia, né, de inquietação que nos impossibilite de atravessar esse momento com a maior tranquilidade possível, isso vai fazer nos questionar a nossa crença e a nossa fé. Por isso que eu falei anteriormente, que tipo de cristão nós temos sido, que tipo de espírita nós estamos sendo, né? Que a possibilidade da morte nos amedronta de forma tal que a gente entra em desespero, em negação muitas vezes, né? Então é importante a gente refletir sobre isso. Esse momento, quando passar, vai ter sido um momento de muita importância para nós, a nível de reflexão e de vermos em que pé anda a nossa crença e a nossa fé, né? Volta e meia a gente precisa fazer essa reflexão. No entanto, às vezes é preciso o choque, é preciso um momento de dificuldade para que a gente se coloque nessa posição, infelizmente, apesar de todos os recursos que a gente ainda já tem, né? Então, eu espero que de alguma sorte esse vídeo sirva para nós, para a gente refletir sobre a mensagem do Espírito Emmanuel, que a gente busque nesses dias se preencher de coisas positivas,
né? Busquemos assistir os vídeos, tem muito material interessante na internet, vamos assistir, vamos ouvir músicas que nos elevem, vamos fazer leituras edificantes, né? Vamos estar junto com a nossa família, vamos sentar à mesa com a nossa família, vamos dialogar com a nossa família, vamos brincar com as nossas crianças, vamos interagir, né? Vamos fazer as nossas orações, as nossas meditações, mas não entremos neste clima de desespero, de agonia, de inquietação. Esse é um momento difícil, nós sabemos, está sendo difícil para todo mundo. A gente vai passar por isso como a gente já passou por diversos momentos e depois desse outros momentos difíceis virão. Porque não se enganem, nós estamos no mundo de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos. Jesus nos asseverou que teríamos aflições neste mundo, no entanto, ele finaliza dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, como quem diz, vocês também irão e podem e irão vencer. Contem comigo que eu estarei com vocês, sempre, ele também nos assegurou. Então que a gente não duvide dessa assistência. Nós não estamos num barco à deriva, nós temos um capitão, que é Jesus, e devemos confiar na sua condução, porque com certeza nós não iremos naufragar. Então, que Jesus, em sua misericórdia, em seu infinito amor, continue nos envolvendo, nos sustentando neste momento, e que ao passar disso tudo a gente, como eu disse, esteja melhor, e que ao final desse isolamento a gente possa se encontrar de novo, que eu possa estar no Secol de novo presencialmente, ver todos vocês, abraçar, beijar muito, para a gente matar as saudades. E fica aí o meu abraço para todos os amigos do Secol. Que Jesus nos abençoe e estamos à disposição sempre que precisarem. Nós estamos aí para compartilharmos, para trabalharmos juntos, né? Porque nós somos uma só família. Um beijo grande a todos os irmãos do Secol e que o Mestre Divino nos sustente e nos inspire agora e para sempre.